Voltamos a falar aqui direto da Fiagro Experience, um evento que está reunindo investidores e o agronegócio justamente para buscar mais informações sobre os fundos de investimento do agronegócio. Aqui comigo está o Bruno Luque, ele é diretor técnico da CNA. Aliás, Bruno, essa questão de financiamento do agro é muito importante. Inclusive, ontem a própria CNA foi junto ao ministro procurar trazer, buscar mais informações e levar as informações da própria CNA para o ministro sobre o plano safra que vai ser lançado, justamente preocupado com recursos para o agronegócio. Como é que foi essa visita e quais são os principais pontos desse pedido da CNA? Ótimo. Bem, a CNA, historicamente, ela levanta com os produtores as demandas que eles têm para o próximo ano safra. Então, a gente roda as 5 principais regiões, faz reuniões locais em Brasília, para captar a demanda e a necessidade de recurso, ampliação de safra e tudo mais. Então, com base nessas conversas, a gente elabora um documento, e esse documento foi o que nós entregamos ontem, contendo aí, a gente fez uma síntese com 10 medidas prioritárias. Dentre elas, é principalmente ter previsibilidade. Aquilo que for anunciado de volume de recursos realmente seja cumprido. Nós tivemos muito problema nessa última safra, né, com investimentos. O investimento, se a gente colocar em quantos meses ficaram disponíveis, deve dar 1 ou 2 no prazo até agora. Então isso é muito ruim para o produtor que tenta se organizar, que faz os pedidos e não consegue ter acesso ao crédito. Então a questão de ter previsibilidade, você ter um volume de recursos necessário para equalizar taxas de juros menores, que é o que a gente demanda, né, nesse plano safra. A ideia é que nós tenhamos 25 bi, a proposta que nós apresentamos, para equalização de taxas de juros, visto que o montante que nós tivemos ano passado foi em torno, se não me engano, de 13% a 16%, não foi suficiente tendo esses meses em aberto. Então essa foi uma demanda que nós apresentamos para o ministro. Falamos também da gestão de risco, da importância de fortalecer o orçamento do seguro rural, para a gente criar uma cultura de seguro no Brasil. Nós reduzimos a área coberta em função do aumento de custo de produção e dos problemas climáticos. Então a gente solicitou um orçamento de 2 bi para esse ano e de 3 bi para o ano que vem. E complementando a isso, a gente pediu a regulamentação do fundo de catástrofe. É um fundo que foi criado justamente para amortecer esses problemas climáticos que as seguradoras acabam tem um problema de caixa, né, com anos consecutivos de crise, como ocorreu no sul do país, 3 anos seguidos de seca. Então muitas seguradoras estão saindo, né, da atividade, saindo da região sul, ou estão elevando muito o preço ao produtor ou reduzindo a cobertura. Então tudo isso nos interessa, não nos interessa. Nós queremos realmente um produto bom e com custo acessível. Então para isso o fundo poderia ser uma forma de você minimizar, seria uma resseguradora das seguradoras, né? E por último, a gente colocou também a questão do Fiagro. O Fiagro foi uma das grandes inovações que nós tivemos nos últimos anos e nós entendemos que ele pode ser melhor popularizado se tiver parte do direcionamento dos depósitos à vista para o próprio Fiagro, no intuito de eu ter ainda uma redução dessas taxas de juros, algo que eu possa democratizar mais o uso desse instrumento, que certamente vai vir aí para ser uma das principais ferramentas de financiamento privadas do agro. No final das contas, tudo isso gira em torno de algo de 400 bilhões de reais aí para o Plano Safra. Como é que está isso? Vamos chegar perto disso? O que vocês sentiram do ministro? Bem, de longa data o Plano Safra ele não influencia próximo a 30%, nem chega a 30% da demanda de crédito do Brasil. Então o que nós fizemos foi calcular a necessidade de recursos com base no histórico percentual e a demanda do produtor, que chegamos no valor de 403 bi. Ao levar o número para o ministro, ele falou o seguinte, que o setor ficaria surpreso positivamente, né, com um plano que vai ser desenhado, que vai ser apresentado, porque a conversa com ele, segundo ele, com o ministro da Fazenda, com o próprio BNDES, está indo num caminho muito bom, mas não abriu mais detalhes de valores, de quanto seria, taxa de juros, nem nada. Mas, segundo ele, há um bom encaminhamento, há uma boa condução desses temas e que o setor ficaria surpreso positivamente com o resultado do plano. E sobre essa história de interrupção aí do fornecimento de recursos, ele tranquilizou vocês? Pois é, segundo ele, estão buscando esse recurso de equalização, que eu acho que é o ponto-chave, é o maior, vamos dizer, o maior debate dentro do governo nesse momento, é da onde vai vir o recurso. Mas, segundo eles, estão buscando um caminho que, de certa forma, vai atender o que o setor preconiza. Mas aí precisamos esperar, né, a publicação para saber como foi organizado, que isso ele não entrou em detalhes com a gente. Muito bem. Você falou que geralmente o Plano Safra significa algo em torno de 30% da demanda do agronegócio. Estamos falando de mais de 1 trilhão, então, de reais necessários.
Como é que o Fiagro entra nessa conta? E hoje a gente está no evento que justamente fala desses fundos de investimento. Como é que a gente pode entender a importância do Fiagro para financiar a agricultura brasileira? Bem, acho que as instituições financeiras como um todo, elas pegam 36% do fundo, os outros 36% são produtores, recursos próprios do produtor, e o resto é barter, né, as cooperativas, revendas de insumo e o mercado de capitais começando a entrar no setor agropecuário, né, de uma forma ainda tímida, mas com um potencial muito grande. O que nós temos visto é que as frequentes crises que nós temos passado, seja elas nacionais ou internacionais, têm servido para mostrar que o agro é um setor importante da economia e é um setor sólido, onde o investidor pode ter o recurso, pode colocar o recurso que vai ter o retorno garantido. Então, nesse momento, o que está acontecendo, a gente conseguir aproximar mais o mercado de capitais do agronegócio brasileiro. Tem muitas coisas que eles não entendem da questão de safra, né, da questão de sustentabilidade, né, das questões do risco que o setor tem. Então, acho que eventos como esse contribuem muito para a gente ter uma oportunidade de dialogar, tentar responder um pouco desses anseios que eles têm e mostrar que é a necessidade do produtor. O produtor ele é ávido por tecnologia, então se tiver recurso a taxas acessíveis, ele vai seguir investindo. O produtor por si só é um empreendedor nato e ele sabe que se ele não fizer isso, ele vai estar cada vez com as margens menores. Então acho que o Fiagro ele veio como uma ferramenta de financiamento privado justamente para que o produtor possa também pensar fora dos métodos tradicionais, né, buscar novas formas de financiamento, que o mercado de capitais veja o agro com outro olhar, que é muito semelhante ao que ele já fazia com os fundos imobiliários, e que o próprio investidor, pessoa física, que desconhece o agro, né, possa passar a se interessar, porque ele pode ganhar com o agro brasileiro. Nós temos um setor, temos um segmento da economia que é uma vocação nacional. Então todo mundo ganha, o produtor ganha por vai ter algo mais ágil com custo menor, o investidor vai ganhar e a pessoa física que não conhece o setor, de certa forma, também vai poder estar ali compartilhando essa riqueza, que acho que é o que nós temos de melhor hoje no país. A gente viu hoje alguns números do Fiagro, inclusive o tamanho da carteira hoje, que está variando de 7 a 16 bi, dependendo, obviamente, da fonte. Mas a gente viu também que tem um potencial aí de chegar a 500 bi nos próximos 10 anos. É um dinheiro muito bem-vindo aí para o agronegócio brasileiro. Resolveria o problema de investimento ou a gente vai estar sempre correndo atrás de investimento? Tem uma teoria americana, quando ela fala do agronegócio, que ela diz que o produtor está sempre no trade mill. Trade mill é esteira, né? Então não adianta, você pode ter recurso, porque quanto mais recurso tiver, mais ávido por tecnologia, como eu falei, o produtor vai ser. E hoje a gente já tem resultados das agrofintechs, né, de tudo que é tecnológico no Brasil. Hoje, quando a gente fala de 5G, o agro é uma referência. Né? O que nós temos que fazer é democratizar essas tecnologias no maior perfil. Então a gente acredita que isso, de certa forma, se estiver sobrando, vai ser uma competição saudável. Mas eu acredito que até chegar nos 500 bilhões, né, o produtor vai estar demandando ainda muito mais, porque é da natureza dele e é da natureza do nosso setor. Né? Está aliando sempre a ciência ao empreendedorismo dos nossos produtores. Só para a gente finalizar, você como um cara que enxerga o produtor, né? Qual que é a dificuldade dele de hoje entender o Fiagro? Por que ele ainda não participa mais? Acho que há um caminho a ser trabalhado dos dois lados, né? Tanto como eu falei, a gente trazendo para os investidores, para o mercado de capitais, falando do agro, e o próprio mercado financeiro também está mais próximo ao produtor rural para traduzir um pouco desses termos que eles usam, das formas, das garantias, né, da operacionalização do próprio fundo. Então, eu acho que assim, é uma via de mão dupla. A gente já iniciou esse trabalho, junto à FPA, a CNA, compondo a FPA, e a CVM. A gente tem iniciado um trabalho no interior do país para falar de como funciona o mercado, para falar o que é Fiagro. A gente tem trabalhado cartilha, a gente publicou recentemente uma com o IBDA. Enfim, então eu acho que é um trabalho que é como se fosse uma catequese. Né? Nós vamos ter que martelar muito, né? Demonstrar muito aquilo que está dando certo, porque eu acho que isso para o produtor, ele vê alguém que fez e conseguiu, isso já tira um pouco do medo que ele tem, né? Visto que ele já corre muito risco. E a partir do momento que a gente conseguir inserir também pequenos e médios, né, através de revendas, cooperativas, de outros exemplos que estão por vir, a própria CNA está trabalhando especificamente num desses, eu acho que tudo isso ajuda a ganhar credibilidade e aí você ampliar e difundir cada vez mais essa ferramenta. Já temos uma ferramenta
consolidada, então, de financiamento para o agronegócio, precisa só ampliar, é isso? Sem sombra de dúvida. Acho que a base já está estruturada. Só que o próprio FIAGRO ele tem várias formas de ser financiado, né? Então, acho que a gente consolidou aquela que é mais próxima dos fundos imobiliários. Nós temos agora um leque de oportunidade que cabe à criatividade do mercado, cabe aos produtores trabalhar para potencializar e modernizar essas outras fontes. Agora, de certa forma, eu concordo que é uma ferramenta de financiamento que veio para ficar e tem um potencial enorme de crescimento. Tá aí. Recado então do Bruno Luque lá da CNA para você, produtor. Vá entender, vá pesquisar mais sobre o Fiagro e, obviamente, a ponta contrária também. Tente penetrar mais aí, trazer mais a linguagem do produtor para facilitar esse acesso dele. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui desse evento em São Paulo, o Fiagro Experience.